Você já... O que a gente tá falando mesmo? Perda de memória, amor. Perda de memória. Sabe aquela vez que você estava... Aí você não lembrava. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre perda de memória. Olá, eu sou o Fernando, ela é a Fernanda. E nós também somos conhecidos como os Fês. É muito bom ter você aqui com a gente no nosso canal. A perda de memória pode acontecer com qualquer um de nós e em qualquer idade. Temos visto cada vez mais reclamações no consultório sobre esse tema. Temos que lembrar que temos a memória de curto prazo, aquela que utilizamos nos afazeres do dia a dia. Ou, quando vamos fazer uma prova, aprendemos algo e depois da prova é como se apagássemos tudo. Você já passou por isso? E a gente também tem a memória de longo prazo, que nos permite recordar da nossa infância, de diversos momentos da nossa vida. E é nela que ficam os conhecimentos que mais utilizamos na nossa vida pessoal e profissional também. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre um fenômeno mais comum do que gostaríamos que fosse: a perda de memória. Através dos estudos das 5 leis biológicas, a gente vai entender a causa por trás desse sintoma. A perda de memória pode ocorrer por várias razões. E a primeira delas está relacionada com a forma que o nosso cérebro reage quando se sente ameaçado. No dia a dia, ele está sempre em busca de soluções para problemas imediatos. Se nos sentimos ameaçados, a nossa amígdala cerebral é ativada e um alerta de perigo é disparado para todo o nosso corpo. Quando isso acontece, a gente sente aquela sensação de frio na espinha, porque o nosso corpo entra no funcionamento de luta ou fuga. E quando isso acontece, o nosso cérebro ele prioriza encontrar maneiras de resolver a situação presente, em vez de ficar gastando energia relembrando de eventos do passado. Faz sentido, né? Isso ajuda a entender porque algumas pessoas, mesmo após terem estudado bastante, podem ter um branco durante uma prova. O cérebro percebe a prova como um desafio ou uma ameaça, e o que nos coloca em alerta e faz ter o branco na memória. O tal do, meu Deus, me deu branco. Um outro fator que influencia a nossa memória, adivinha? É o famoso estresse. Quando enfrentamos uma rotina muito estressante e desgastante, o estresse gasta muita energia e então, inteligentemente, o nosso cérebro entra em um modo economia de energia. E aí, às vezes, sacrifica o acesso fácil às informações armazenadas. É como se a mente ficasse ocupada com a tensão do estresse e a memória não tivesse a mesma atenção. Por isso, se estiver passando por um momento muito estressante, não entre em pânico se você tiver lapsos na memória, pois isso faz parte do que você está vivendo. Uma outra causa da perda de memória é quando passamos por situações emocionais difíceis, bem difíceis, como, por exemplo, uma separação de alguém querido ou a perda de alguém. O nosso cérebro entra em conflito biológico que a gente chama de conflito de separação. E segundo a experiência do Dr. Hammer, podemos entrar em perda de memória. É uma forma do cérebro lidar com o conflito e dispersar nossa atenção para não entrarmos em contato com a dor. É impressionante a capacidade que o nosso cérebro tem de lidar com as situações do dia a dia, não é mesmo? Resumindo, a perda de memória pode ser causada por uma série de razões. Situações de perigo, de estresse intenso, conflitos biológicos relacionados a uma separação. Todos eles podem afetar a nossa capacidade de recordar informações recentes. É muito importante entender esses fatores para lidar de forma mais eficaz e sem tanto desespero com a memória ou a perda de memória e as suas variações. Afinal, nosso cérebro, ele sabe muito bem o que faz e por que faz, como faz. Confie nele. Você sempre está em boas mãos. Lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com aquela amiga ou amigo que tem esquecido das coisas. Gratidão e até o próximo vídeo.